Obrigado, Srs. Presidentes. Muito bom dia a todos, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro da Saúde, este orçamento que hoje debatemos tem como ponto de partida, ao contrário do que acabámos de ouvir, o total esgotamento do SNS provocado por uma autêntica cativação da despesa ordenada por despacho do Ministro das Finanças. Razão pela qual não resisto em lhe citar aqui, Sr. Ministro, essa de Queiroz, que dizia: o Ministério, o Poder Executivo, deixou de ser o poder do Estado. É apenas uma necessidade do programa constitucional. Está no cartaz, é necessário que apareça na cena, mas não governa, não tem ideia, não tem sistema, nada reforma, nada estabelece. Está ali, é o que basta. O seu Ministério, o seu Ministro, aí está. Mas o Dr. Centeno é que decide para onde vai o dinheiro. E por falar em dinheiro, Sr. Ministro, este orçamento não nos traz mesmo nada de bom. O relatório do Orçamento de Estado de 2017 prevê uma despesa total consolidada de 9.801 milhões de euros, ou seja, um aumento de 353 milhões de euros, mais 3,7% do que em 2016. Acontece que depois de vermos a nota explicativa, à páginas 32, e também os mapas, os famosos mapas enviados a 28 de outubro, o Sr. Ministro vem reconhecer que os valores são diferentes, ou seja, há um desvio de 245 milhões. Só 245 milhões, Sr. Ministro. Afinal, o Programa da Saúde, relativamente ao aumento da despesa, só já terá uma variação de 108 milhões e dos previstos e anunciados aumentos de 3,7, só já estamos em 1,1. Em comparação com o orçamento executado em 2016. E se aqui introduzirmos uma coisa, um fatorzinho assim muito a considerar, que se chama inflação, estimada pelo seu Governo em 1,5, estamos naturalmente, Sr. Ministro, a falar de um crescimento negativo. E aqui, deixe-me também que lhe diga que nesta matéria temos no Sr. Primeiro-Ministro um verdadeiro encantador de serpentes, que consegue calar e adormecer os seus companheiros do Bloco de Esquerda e do PC, que no passado clamavam pelo desmantelamento do SNS. E também ainda neste contexto, aquelas suas afirmações que proferiu na Comissão de Saúde do dia 2 de março, não sei se recorda, mas eu cito-lhe, dizia ao Sr. Ministro que em 2017, aí sim, num quadro que esperamos de recuperação económica mais sólida, mais sustentada, possamos ser mais ambiciosos e mais agressivos no desenho de políticas e na sua concretização. São pura ficção, Sr. Ministro, avassaladoramente desmentida pelos factos e pelos números, que são uma absoluta chatice. E veja lá, Sr. Ministro, que em 2012, época de desmantelamento e desinvestimento, tínhamos mais 979 milhões no Programa da Saúde, do que em 2017 tem o seu orçamento. O da recuperação económica, o da pura falácia, Sr. Ministro, mais uma. Mas isto do desmantelamento e da ilusão não acaba aqui. O senhor dizia no ano passado que os quadros do orçamento dos hospitais não interessavam para nada, porque nos contratos de programa é que iríamos ver os valores certos. E agora o que é que verificamos em sede de orçamento? É que o senhor só quer comparar o que previa fazer há um ano e não, efetivamente, a execução que o senhor executou. E se começarmos então a analisar e a comparar as verbas negociadas com os hospitais nos contratos de programa 2015-2016 com a previsão orçamental 2017, verificamos a verdadeira vergonha. E aqui entendemos a ausência de resposta sobre este assunto às 3 perguntas que o Grupo Parlamentar do PSD dirigiu ao seu gabinete e às quais ainda não obteve resposta. Onde, para sermos simpáticos, Sr. Ministro, podemos dizer que é incompetência, mas na realidade do que se trata é de deliberada suborçamentação e, para quem tanto gosta de criticar orçamentos retificativos, que mais não são, diga-se em abono da verdade, do que seriedade, transparência e respeito por o Parlamento, agora, manhosa e convenientemente, esconde-se a informação dos portugueses e, olimpicamente, opta-se por ignorar a realidade. Permita-me que lhe diga, Sr. Ministro, sabe bem que quem ignora a realidade normalmente é esmagado por ela. Mas, ainda quanto ao clamado desmantelamento, hoje vamos todos ter aqui uma boa ocasião para demonstrar que o Bloco e o PC se converteram a uma verdadeira saúde espiritual, onde há menos dinheiro, mais dívida, não há qualquer investimento, onde a saúde terrena, efetivamente, não interessa para coisa nenhuma. E, pois não é, Sr. Ministro, que as despesas dos hospitais do SNS, com a aquisição de bens e serviços, diminui mais 55 milhões de euros, ou seja, mais um corte de 2,7, dados do relatório do Orçamento de Estado para 2017. E onde, Sr. Ministro? Onde é que se corta diretamente? Onde diretamente mais custa às pessoas? É na prestação de cuidados de saúde, na despesa com medicamentos e no material de consumo clínico. Mas ainda quando há dívida, gostava de lhe relembrar uma das declarações também do Sr. Ministro na Comissão de Saúde do passado dia 27 de setembro, onde se falava sobre o aumento de pagamentos em atraso e do volume da dívida. E Vossa Excelência disse, cito,
Já em setembro, na execução de setembro, serão visíveis o esforço enorme de pagamentos adicionais e de recuperação que está a ser feito. Portanto, eu, o Sr. Ministro, tenho a certeza, nós temos a certeza que a execução de setembro trará muito boas notícias. 4 vezes setembro, Sr. Ministro. Ficámos então à espera da famosa síntese de execução orçamental de setembro. E o que é que verificamos, Sr. Ministro? Que os pagamentos em atraso reduziram de 713 para 711 milhões de euros. É no mínimo modesto depois de tão pomposo anúncio. Faz lembrar aquela história do condutor que vai em excesso de velocidade na autoestrada, vai a 180 km à hora, reduz para 178 e vem um malvado do polícia e multa na mesma. Não é que multa na mesma. Vamos todos contra a parede, mas vamos felizes e contentes. Fomos então analisar melhor estes quadros, Sr. Ministro, mas fizemos mais. Fomos também ouvir os fornecedores que se deslocaram à Comissão de Saúde e que vieram a este Parlamento na semana passada, onde, curiosamente, apenas o grupo parlamentar do PSD esteve presente e se dignou a ouvi-los. E o que é que nos dizem estes fornecedores de medicamentos e dispositivos médicos do SNS? Ficámos incrédulos, Sr. Ministro. Dizem os senhores que só entre agosto e setembro os pagamentos em atraso aumentaram 90 milhões de euros. E aqui também temos que fazer alguma ginástica para conseguir analisar os seus números, Sr. Ministro. Porque nesta matéria, não sei se já deu conta, mas os números da sua nota explicativa também não batem certo com os que se mandou colocar no portal do SNS. E podemos olhar também para os dados da DGO, que falam em mais de 68 milhões de euros. E então chegamos facilmente à conclusão que a dívida total em setembro subiu para mais de 1.600 milhões de euros, ou seja, 1.722, segundo a sua nota explicativa. Ou seja, Sr. Ministro, 10 meses do Sr. Ministro e a dívida cresce 500 milhões de euros, comparando de novembro de 2015 para setembro de 2017. Como é que o senhor explica este desmantelamento? Como é que o senhor explica esta derrapagem orçamental, Sr. Ministro? É caso para dizer, coragem, Sr. Ministro, só lhe falta metade para chegar ao calote que deixaram ao país, que deixou o Partido Socialista ao país em 2011, 3.700 milhões de euros. E depois, entretanto, houve um governo que veio pagar 2.000 milhões, não sei se recorda. Mas isto não é fixação nossa com os números, Sr. Ministro. Esta nossa preocupação que temos com a execução financeira do SNS e com o aumento descontrolado da dívida decorre, sim, de todos nós sabermos que quem fica prejudicado pelas más decisões dos governos são sempre as pessoas. E não basta falar delas, Sr. Ministro. O que importa é defendê-las. E defendê-las como utentes do SNS, vou já concluir, como trabalhadores de empresas que são fornecedores de bens e produtos do SNS e que têm os seus postos de trabalho postos em causas, e defender também a atividade económica e o desenvolvimento do país das más decisões do Governo. Para terminar, gostava mesmo de recordar, Sr. Ministro, mais uma das suas declarações de 6 de abril na Comissão de Saúde, onde o senhor estima 1,8 de crescimento. Ó, Sr. Ministro, está tudo a acontecer ao contrário. O senhor tem noção de que, por exemplo, nas despesas de capital, no investimento, o senhor prevê, estou mesmo a concluir, mais 110 milhões de euros. Se for como o ano passado, Sr. Ministro, são menos 80 milhões. Não dá para acreditar no senhor, Sr. Ministro. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.